Olá, bem-vindos ao canal Segure-me. Sou o Luiz Brusadin. Para você que é sócio de empresa, nós preparamos um vídeo sobre como o seguro de vida pode ajudar no processo de sucessão empresarial. Agora, vamos falar sobre a transmissão de bens. Nós acreditamos que o principal motivo para organizar a transmissão dos bens é o de evitar disputas entre herdeiros, garantindo que esses bens sejam bem cuidados e buscar reduzir os custos e impostos decorrentes deste processo. Fique comigo. O primeiro passo é fazer um levantamento dos bens. O segundo passo é entender quem são os herdeiros legais e possíveis herdeiros que precisam estar em testamento. Você só pode designar metade da sua herança em testamento. A outra metade é designada por lei aos herdeiros legais ou necessários. Somente se não houver herdeiros legais é possível designar 100% da herança em testamento. Há uma ordem sucessória para os herdeiros legais e como ela se aplica a cada tipo de regime de casamento, quando for o caso. Se você tiver herdeiros testamentários, é preciso preparar um testamento e há diversas formas de fazê-lo. Nós até entendemos um pouco desse assunto, mas não é a nossa especialidade. Então, deixamos os detalhes para especialistas em direito de família. O nosso objetivo é chamar a atenção para o tema e mostrar como o seguro de vida pode te ajudar no processo. O processo pelo qual os bens são divididos se chama inventário. Há dois tipos de inventário: o extrajudicial, no qual há acordo entre os herdeiros, e o judicial, quando não há acordo entre os herdeiros. Em ambos os casos, há custos com advogados e despesas com cartório. Aqui nós temos o primeiro ponto no qual o seguro de vida pode ajudar, deixando recursos líquidos para que os herdeiros possam arcar com as despesas diretas do inventário. O segundo grupo de despesas importantes no processo sucessório são os impostos. Temos a tributação pelo ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, que varia de 2% a 8% dependendo do estado em que o inventário é feito. Temos aqui, então, o segundo ponto no qual o seguro de vida pode ajudar, deixando recursos líquidos para que os herdeiros possam arcar com os impostos decorrentes do inventário. Há outros instrumentos de sucessão familiar. Podemos citar alguns deles. Doação em vida. Você pode doar seus bens em vida, podendo incluir uma cláusula de usufruto, por exemplo. Essa cláusula determina que a transferência definitiva somente ocorra após a sua morte. Holding. A holding nada mais é do que uma empresa criada com o propósito em ter participação em outras empresas. Por meio de uma holding também é possível integralizar bens como imóveis e receber rendimentos de aluguel, como pessoa jurídica ao invés de física, pagando assim uma alíquota de imposto de renda menor. As cotas dessa holding podem ser distribuídas aos herdeiros, facilitando assim o processo de sucessão. Fundos exclusivos. São fundos fechados que podem ser criados para que somente uma família possa participar deles, sendo um instrumento para facilitar a distribuição de herança de recursos financeiros. Previdência privada. São fundos de investimento que possuem regimes de tributação benéficas específicas, que visam facilitar um complemento de renda futura para a aposentadoria. Recursos excedentes desses fundos podem ser utilizados pelos herdeiros se previstos nos mecanismos de contratação. Todos esses instrumentos têm pontos positivos e negativos. Podemos citar alguns. Na doação em vida, a pessoa que recebe precisa pagar o ITCMD, o que exceder dos limites da isenção. Então, são recursos à vista que precisam sair adiantados, enquanto poderia vir no futuro de um seguro sendo pago em parcelas. Caso também faça doações de vida, podem acontecer situações novas que dificultem reverter o processo. As holding podem ser mecanismos interessantes para a gestão de patrimônio, principalmente imóveis, mas há custos envolvidos na manutenção das empresas, há questões tributárias de ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e imposto de renda, que precisam ser estudados e, em caso de doença incapacitante do gestor da holding,
podem surgir questionamentos dos herdeiros. Fundos exclusivos são alternativas interessantes, mas que exigem capital elevado para serem constituídos. Previdência privada é um mecanismo existente para aposentadoria, onde é possível sim utilizar opções de contratação para salvaguardar os herdeiros em caso da morte do titular do plano. Mas é muito difícil determinar se os valores serão ou não suficientes antecipadamente. Nós também podemos comercializar fundos de previdência privada. Então, somos capacitados para dar orientações mais detalhadas e, no futuro, também vamos preparar alguns vídeos sobre isso. Para encerrar, de todos os instrumentos adicionais que comentamos, nem todos servem para todo mundo, mas podemos afirmar que todo mundo pode se beneficiar do seguro de vida como um instrumento de sucessão familiar patrimonial. Espero que esse episódio te ajude a planejar a sua sucessão e se beneficiar desse importante instrumento de planejamento financeiro que são os seguros de vida. Muito obrigado por assistir, fico no aguardo das suas perguntas, comentários e sugestões. Se gostou, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e até o próximo episódio.